Semana 4. Gerenciamento de memória. Objetivo da aula: compreender como os sistemas operacionais alocam e administram memória, diferenciando memória primária e secundária, explorando conceitos como paginação, segmentação e memória virtual. Introdução ao gerenciamento de memória. O gerenciamento de memória é uma das funções mais críticas dos sistemas operacionais, pois garante que os processos tenham acesso adequado à memória RAM, adequando a utilização dos recursos disponíveis e evitando conflitos entre eles. Neste capítulo, exploraremos como o gerenciamento de memória funciona em sistemas operacionais como Windows, Linux e Mac OS, destacando suas estratégias e técnicas para alocação, proteção e gerenciamento dinâmico da memória. Importância do gerenciamento de memória. O gerenciamento de memória é essencial para que múltiplos processos possam ser executados simultaneamente sem interferência. Isso é alcançado por meio de técnicas que dividem a memória em segmentos alocados a cada processo, garantindo que cada um tenha acesso apenas à quantidade necessária de memória para sua execução. Estratégias de gerenciamento de memória. Existem várias estratégias utilizadas para gerenciar a memória, incluindo particionamento contíguo. A memória é dividida em segmentos contíguos para cada processo. Pode ser particionamento fixo ou dinâmico. No particionamento fixo, a memória é dividida em partições de tamanhos fixos, enquanto no dinâmico, o tamanho das partições pode variar conforme os processos entram e saem da memória. Paginação. A memória é dividida em blocos de tamanho fixo chamados páginas. Cada processo é dividido em páginas carregadas na memória conforme necessário. Isso permite uma melhor utilização da memória, pois apenas as páginas necessárias são carregadas. Segmentação. A memória é dividida em segmentos de tamanhos variados com base na estrutura lógica do programa. Isso ajuda a otimizar a alocação de memória, pois cada segmento pode ter um tamanho adequado às necessidades específicas do programa. Memória virtual. Permite que programas sejam executados mesmo que estejam apenas parcialmente carregados na memória principal. A memória virtual utiliza o disco rígido para armazenar dados que não estão atualmente na memória RAM, permitindo que os programas acessem mais memória do que está fisicamente disponível. Técnicas avançadas. Além das estratégias básicas, existem técnicas avançadas para melhorar o desempenho e a eficiência do gerenciamento de memória. Swapping consiste em transferir processos entre a memória RAM e o disco rígido. Isso permite que mais processos sejam executados do que a memória RAM disponível permite, mas pode ser lento devido à velocidade de transferência do disco. Compactação de memória é uma técnica que reorganiza os dados na memória para eliminar espaços vazios, mas é raramente usada devido ao alto custo computacional. Exemplos práticos no dia a dia de um técnico de manutenção. Gerenciamento de memória em sistemas operacionais. Windows utiliza uma combinação de paginação e memória virtual para gerenciar a memória. O Windows também possui ferramentas como o gerenciador de tarefas para monitorar o uso de memória. Linux oferece uma grande flexibilidade no gerenciamento de memória, permitindo que os usuários configurem manualmente a alocação de memória para diferentes processos. Ferramentas como Top e HTOP são usadas para monitorar o uso de memória. Mac OS utiliza uma abordagem semelhante ao Windows, com foco em memória virtual e paginação para otimizar o uso de recursos. Resolução de problemas comuns. Falta de memória. Um técnico pode diagnosticar problemas de falta de memória usando ferramentas de monitoramento e ajustando a alocação de memória para processos críticos. Desempenho lento. Problemas de desempenho podem ser resolvidos otimizando o uso de memória, fechando aplicativos desnecessários e ajustando configurações de memória virtual. Conclusão. O gerenciamento de memória é uma função crucial dos sistemas operacionais, permitindo que múltiplos processos sejam executados simultaneamente sem interferência. Compreender as estratégias e técnicas de gerenciamento de memória é essencial para técnicos de manutenção, pois ajuda na resolução de problemas comuns e na otimização do desempenho dos sistemas. Memória primária e secundária. A memória de um computador pode ser classificada em dois tipos principais: memória primária e memória secundária. Cada tipo desempenha um papel crucial no funcionamento do sistema, e entender suas diferenças é essencial para técnicos de manutenção e informática. Memória primária.
A memória primária é composta por componentes como a RAM, memória de acesso aleatório, e a cache do processador. Ela é responsável pelo armazenamento temporário dos dados e programas em execução. A característica mais importante da memória primária é sua volatilidade, ou seja, os dados são perdidos quando a energia é desligada. Características da memória primária: volátil, perde dados quando a energia é desligada. Rápido acesso, permite que o processador acesse os dados rapidamente. Capacidade limitada, normalmente varia entre 8 GB e 64 GB. Custo elevado, mais caro em comparação com a memória secundária. Exemplos práticos no dia a dia de um técnico de manutenção. Monitoramento de uso de memória no Windows. O gerenciador de tarefas permite que os técnicos monitorem o uso de memória RAM por processo. Isso é útil para identificar aplicativos que consomem muita memória e otimizar o desempenho do sistema. Gerenciamento de memória no Linux. Comandos como free-h e ferramentas como htop são essenciais para monitorar o uso de memória e identificar possíveis problemas de desempenho. Resolução de problemas comuns. Falta de memória. Um técnico pode diagnosticar problemas de falta de memória verificando se há aplicativos consumindo excessivamente a RAM e fechando-os ou atualizando a memória RAM se necessário. Desempenho lento. Problemas de desempenho podem ser resolvidos otimizando o uso de memória, atualizando para SSDs ou melhorando a configuração do sistema operacional. Conclusão: a compreensão das diferenças entre memória primária e secundária é fundamental para técnicos de manutenção, pois permite otimizar o desempenho dos sistemas, resolver problemas comuns e gerenciar eficientemente os recursos de memória disponíveis. Paginação e segmentação. A paginação e a segmentação são duas técnicas fundamentais utilizadas pelos sistemas operacionais para gerenciar a memória de forma eficiente. Ambas as técnicas visam otimizar o uso da memória, evitando a fragmentação e permitindo que múltiplos processos sejam executados simultaneamente. Paginação. A paginação é uma técnica de gerenciamento de memória que divide a memória em blocos de tamanho fixo chamados páginas. Cada processo é dividido em páginas que são carregadas na memória conforme necessário. Isso permite uma melhor utilização da memória, pois apenas as páginas necessárias são carregadas, reduzindo a fragmentação externa. Características da paginação: tamanho fixo. As páginas têm um tamanho fixo, geralmente entre 4 kilobits e 16 kilobits. Alocação dinâmica. As páginas são alocadas dinamicamente conforme o processo necessita. Tabela de páginas. Cada processo tem uma tabela de páginas que mapeia as páginas lógicas para endereços físicos na memória RAM. Segmentação. A segmentação é uma técnica que divide a memória em segmentos lógicos de tamanhos variáveis. Esses segmentos correspondem a partes específicas de um programa, como código, dados e pilha. Isso facilita a proteção e compartilhamento de memória entre processos, pois cada segmento pode ter diferentes permissões de acesso. Características da segmentação: tamanho variável. Os segmentos têm tamanhos variáveis, ajustados às necessidades específicas do programa. Organização lógica. A memória é organizada de acordo com a estrutura lógica do programa. Proteção de memória. Facilita a proteção de memória, pois cada segmento pode ter permissões diferentes. Exemplos práticos no dia a dia de um técnico de manutenção. Paginação no Windows. O Windows utiliza um modelo de paginação com o arquivo pagefile.sys para armazenar dados da RAM quando a memória física é insuficiente. Isso permite que o sistema continue funcionando mesmo quando a RAM está cheia. Um técnico pode ajustar o tamanho do arquivo de paginação para otimizar o desempenho do sistema. Paginação no Linux. O Linux também utiliza paginação e pode armazenar memória temporária na swap, que pode ser verificada com o comando swapon-sonmare. Técnicos podem configurar a swap para melhorar o desempenho em sistemas com pouca RAM. Resolução de problemas comuns. Falta de memória. Problemas de falta de memória podem ser resolvidos monitorando o uso de memória e ajustando a alocação de páginas ou configurando a swap. Desempenho lento. Problemas de desempenho podem ser resolvidos otimizando o uso de memória, fechando aplicativos desnecessários e ajustando configurações de paginação. Conclusão:
A paginação e a segmentação são técnicas essenciais para o gerenciamento eficiente da memória em sistemas operacionais. Compreender essas técnicas é crucial para técnicos de manutenção, pois ajuda na resolução de problemas comuns e na otimização do desempenho dos sistemas. Memória virtual. A memória virtual é uma técnica fundamental utilizada pelos sistemas operacionais para otimizar o uso da memória, permitindo que uma parte do armazenamento secundário funcione como uma extensão da memória RAM. Essa abordagem não apenas aumenta a quantidade de memória disponível para execução de processos, mas também melhora a eficiência e a segurança do sistema. Funcionamento da memória virtual. A memória virtual combina a memória física, RAM, com espaço de armazenamento no disco rígido, conhecido como arquivo de paginação ou swap. Quando a RAM está cheia, o sistema operacional transfere dados menos utilizados da memória física para esse espaço no disco, liberando assim RAM para novos processos ou dados que precisam ser acessados rapidamente. Isso é conhecido como paginação. Principais funções da memória virtual: extensão da memória. Permite que programas utilizem mais memória do que é disponível fisicamente na RAM. Proteção de memória. Cada processo opera em seu próprio espaço de endereçamento virtual, o que impede que um processo acesse a memória de outro, aumentando a segurança e estabilidade do sistema. Gerenciamento dinâmico. O sistema operacional gerencia automaticamente o que deve ser mantido na RAM e o que pode ser movido para o disco, otimizando o desempenho. Configuração da memória virtual. No Windows, a configuração da memória virtual pode ser feita através do painel de controle. O usuário deve acessar as configurações avançadas do sistema, onde é possível ajustar o tamanho do arquivo de paginação. O Windows utiliza um arquivo chamado pagefile.sys para armazenar temporariamente os dados que não cabem na RAM. A configuração adequada deste arquivo é crucial para garantir um desempenho ideal do sistema. No Linux. No Linux, a memória virtual é gerenciada através da partição swap, que pode ser ajustada manualmente. O comando swap__summary permite ao técnico verificar quais partições estão sendo usadas como swap e seu desempenho. A configuração correta da swap é vital em sistemas com pouca RAM, pois permite que o sistema continue funcionando sem travar. Exemplos práticos no dia a dia de um técnico de manutenção. Monitoramento e ajustes. Um técnico pode usar ferramentas como o gerenciador de tarefas no Windows para monitorar o uso da memória e identificar quando a memória virtual está sendo utilizada excessivamente. Isso pode indicar a necessidade de aumentar o tamanho do arquivo de paginação ou liberar espaço na RAM. No Linux, comandos como free-h ajudam a visualizar rapidamente a quantidade de memória usada e disponível, permitindo ajustes na configuração da swap conforme necessário. Resolução de problemas. Se um usuário relatar lentidão ao executar aplicativos pesados, o técnico pode verificar se a memória virtual está sendo utilizada em excesso e recomendar um upgrade na RAM física ou ajustar as configurações de swap. Em casos onde o sistema trava devido à falta de memória, o técnico pode liberar espaço na RAM fechando aplicativos desnecessários ou aumentando a capacidade da swap. Conclusão. A compreensão da memória virtual é essencial para técnicos de manutenção, pois permite otimizar o desempenho dos sistemas e resolver problemas comuns relacionados à falta de memória. A capacidade de ajustar as configurações de memória virtual pode fazer uma diferença significativa na experiência do usuário e na eficiência geral do sistema operacional. Gerenciamento de memória nos sistemas operacionais. O gerenciamento de memória é uma função crítica dos sistemas operacionais, sendo responsável por alocar e liberar memória para os processos em execução, garantindo eficiência e evitando conflitos. Cada sistema operacional adota estratégias específicas para gerenciar a memória, que se adaptam às suas características e necessidades. O Windows utiliza um modelo de paginação por demanda, que permite mover páginas de memória entre a RAM e o arquivo de paginação, pagefile.sys, no disco rígido. Quando a RAM está cheia, o sistema transfere dados menos utilizados para o arquivo de paginação, liberando espaço na memória física para novos processos. Essa abordagem ajuda a maximizar o uso da memória disponível, embora possa resultar em uma diminuição no desempenho se o sistema depender excessivamente do arquivo de paginação. Ferramentas. Gerenciador de tarefas.
permite monitorar o uso da memória RAM e identificar quais processos estão consumindo mais recursos. Monitor de recursos. Resmon oferece uma visão mais detalhada do uso da memória, incluindo informações sobre a atividade de disco e rede. Linux. No Linux, o gerenciamento de memória é realizado pelo kernel, que utiliza um sistema dinâmico de buffers e cache para otimizar o desempenho. O kernel aloca a memória conforme necessário, mantendo uma quantidade significativa disponível para processos ativos. O Linux também implementa a memória swap, que é uma área no disco usada como extensão da RAM. Quando a RAM se torna insuficiente, os dados menos utilizados são movidos para a swap, permitindo que novos processos sejam carregados na memória física. Ferramentas. VMstat fornece informações sobre processos, memória, arquivos de troca e CPU. Top exibe em tempo real os processos em execução e seu uso de recursos. Free mostra a quantidade total de memória livre usada no sistema. macOS. O macOS adota um modelo semelhante ao Unix para gerenciamento de memória, priorizando a gestão automática. O sistema operacional aloca e libera memória conforme necessário, utilizando técnicas como compressão de memória para otimizar o uso da RAM disponível. Isso permite que o macOS mantenha um desempenho eficiente mesmo em máquinas com recursos limitados. Ferramentas. Monitor de atividade. Permite aos usuários visualizar informações detalhadas sobre o uso da CPU, memória, energia e disco por parte dos processos em execução. Exemplos práticos no dia a dia de um técnico de manutenção. Diagnóstico de problemas. Um técnico pode usar o gerenciador de tarefas no Windows para identificar aplicativos que estão consumindo muita memória e causar lentidão no sistema. Isso pode levar à recomendação de encerrar esses aplicativos ou aumentar a capacidade da RAM. No Linux, um técnico pode utilizar o comando top para monitorar quais processos estão utilizando mais recursos e decidir se deve ajustar as configurações da swap. Otimização do sistema. Ajustar as configurações do arquivo de paginação no Windows pode melhorar significativamente o desempenho em sistemas com pouca RAM. Em ambientes Linux, aumentar a partição swap pode ser uma solução eficaz quando muitos aplicativos estão sendo executados simultaneamente. Educação contínua. Livros como Sistemas Operacionais, Conceitos e Técnicas de Abraham Silberschat são ótimos recursos para entender as nuances do gerenciamento de memória. Cursos online em plataformas como Coursera ou edX oferecem módulos sobre gerenciamento de sistemas operacionais que incluem práticas recomendadas para otimização da memória. Conclusão. O gerenciamento eficaz da memória é essencial para garantir que os sistemas operacionais funcionem corretamente e otimizem o desempenho dos computadores. Compreender as diferentes estratégias adotadas por sistemas como Windows, Linux e macOS permite que técnicos em manutenção resolvam problemas comuns e melhorem a eficiência dos sistemas que suportam. Atividade prática. Windows. Acesse o gerenciador de tarefas e liste 3 processos que estão consumindo mais memória. Compare com a memória total do sistema. Linux. Execute o comando free-h e identifique a quantidade de memória usada e livre. Discussão. Pesquise como otimizar o gerenciamento de memória no Windows e Linux. Compartilhe suas conclusões em fóruns. Conclusão. Compreender o gerenciamento de memória é essencial para otimizar sistemas operacionais e diagnosticar problemas de desempenho. A gestão eficiente da memória impacta diretamente a estabilidade do sistema, sendo uma habilidade crítica para técnicos em manutenção de computadores.